Ter dinheiro ajuda muito a ter uma vida confortável e aproveitar bons momentos de lazer. Mas o descontrole pode acarretar problemas de endividamento e a perda de uma vida confortável. E uma forma eficaz para que isso não aconteça é fazer um planejamento financeiro. É o que vamos conversar hoje com o Henrique Ferrarini. Seja bem-vindo ao Jornal TV Sul, Henrique. Olá, Adriano. Boa noite pessoal de casa. Hoje nós vamos dar início ao quadro Caminhos para a Liberdade Financeira. E para começar, nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Para isso, nós vamos utilizar a planilha que foi disponibilizada no programa anterior e você também pode encontrar através da descrição desse vídeo no YouTube. Henrique, como que o planejamento financeiro pode impactar positivamente no dia a dia das pessoas? Bom, o planejamento financeiro ele é essencial para uma vida financeiramente bem equilibrada, uma vida financeiramente saudável. Por quê? O planejamento financeiro ele vai te ajudar a identificar as suas despesas e as suas receitas e fazer de forma alinhada tudo aquilo que você gasta caber em tudo aquilo que você ganha. Dessa forma, você vai conseguir evitar as surpresas no final do mês e também vai conseguir se planejar para conquistar todas as suas metas financeiras. Henrique, quais são os passos fundamentais na construção de um orçamento doméstico sólido? Adriano, essa é uma excelente pergunta, porque antes mesmo de construir um orçamento doméstico, é interessante que a pessoa tenha consciência da atual situação e tenha vontade de construir uma vida financeiramente melhor. Partindo disso, a planilha que foi disponibilizada vai ajudar muito a construção desse orçamento. Ali tem a estrutura básica para isso. E o primeiro ponto é identificar as fontes de receita, seja proveniente de salários, aluguéis ou até mesmo através dos investimentos. O segundo passo é identificar e categorizar as fontes de despesa, sejam elas grandes ou pequenas. Exemplo de despesas grandes são aluguéis, condomínios, mensalidade da escola, mas a gente também tem que categorizar e anotar as despesas pequenas, como por exemplo o cafezinho na padaria, uma vez que ele sempre vai acontecer. E a gente tem que encaixar todos os gastos dentro da nossa receita. Dessa forma, é interessante que a gente monte um plano estratégico, separando gastos para as necessidades básicas e também fazendo planejamentos para objetivos de curto, médio e longo prazo. E não pode deixar de fora uma caixinha específica para imprevistos, uma vez que eles sempre vão acontecer. Então é interessante que a gente esteja minimamente preparado para quando eles acontecerem. Henrique, também podem existir imprevistos. Como lidar com estes imprevistos e emergências que podem aparecer no orçamento doméstico? É recomendável que uma parte da renda da pessoa seja destinada para uma reserva de emergência. E a composição dessa reserva nós vamos falar nos próximos programas. Dessa forma, ela vai construir uma segurança financeira muito maior e também vai evitar que situações que imprevistos desestabilizem financeiramente a família. Uma proposta interessante para uma estrutura financeiramente, um planejamento saudável, seja que 70% da renda seja gastos com os gastos presentes, aqueles gastos básicos, 20% seja para objetivos futuros e 10% sejam para esses imprevistos. Em caso quando a família não tem uma reserva de emergência bem estruturada ou vai demorar muito para compor, para consolidar essa reserva de emergência, uma ferramenta que pode ser utilizada é a contratação de um seguro de vida. O seguro de vida ele vai servir como complemento para a reserva de emergência, não vai substituir por completo. E um seguro de vida bem adequado, de acordo com a realidade da família e da pessoa, ele pode complementar a reserva de emergência. Henrique, qual a importância de revisar e ajustar o orçamento regularmente? O cenário econômico, assim como as circunstâncias que envolvem a vida da família, da pessoa, eles podem mudar. Às vezes a pessoa construiu um planejamento, um orçamento doméstico, quando ela era solteira, depois ela se casou, depois ela teve filhos. Então, revisitar de forma periódica esse planejamento,
Ele é essencial para que sejam realinhadas, readequadas as metas e os objetivos. Dessa forma, ele vai conseguir adequar tanto a situação econômica do país, do local onde ele reside, assim como adequar as necessidades daquela família. Henrique, a Confederação Nacional de Comércio de Serviços, Bens e Turismo apresentou um estudo dizendo que 77,8% das famílias estão endividadas, das famílias brasileiras. Qual que é a melhor estratégia a ser adotada nesses casos? Quando a família, a pessoa apresenta despesas maiores que as receitas, ou seja, ela gasta mais do que ela ganha, esse é o momento para se fazer um redesenho do estilo de vida. E esse redesenho do estilo de vida vai muito além do que simplesmente cortar o pão de queijo, cortar o cafezinho. Isso deve ser focado, essa adequação deve ser focada em aumentar as receitas, diminuir as despesas ou a somatória dos dois, que é o melhor dos cenários. No próximo programa, nós vamos falar sobre estratégias para que a pessoa economize dinheiro e deixe de ser devedora e passe a ser investidora. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal TV Sul e muito obrigado também pelas dicas valiosas sobre planejamento financeiro. Adriano, muito obrigado, boa noite e a gente se encontra no próximo programa. Até mais.